E eu não poderia começar esse projeto de uma forma diferente. Eu precisaria ter a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado para dar esse start. E eu quero muito, muito mesmo que vocês conheçam, que vocês se inspirem através dessa história. Nada mais, nada menos do que Cíntia Zanoni para estar aqui com a gente. Cíntia, seja muito bem-vinda. Saiba que é de extrema alegria e felicidade ter você aqui comigo, dando play nesse projeto, e que quando eu lhe fiz o convite, você assim aceitou abertamente. Eu fico muito feliz, saiba que é muito importante. E Cíntia já tinha marcado a minha vida, e eu digo que agora a Cíntia conseguiu marcar um pouco mais. Muito obrigado, Cíntia. Se apresente pra gente, por gentileza. Cassiano, primeiro, eu me sinto assim, honrada e lisonjeada por fazer parte de um podcast com você, mas mais do que isso, por fazer parte do primeiro. Vai ter que me engolir pro resto da vida agora. Que maravilha! De verdade, eu me sinto muito honrada. Eu me apaixonei por Manaus desde o primeiro dia que eu pisei aqui, porque o lugar, de fato, é muito lindo e diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Quem não veio aqui não sabe a potência que é esse lugar, mas pelo acolhimento das pessoas. Então, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Cíntia Zanoni, eu sou palestrante, eu sou escritora, tenho 5 livros publicados. Eu sou mãe da Lala, esposa do Hugo, um gatão, mas eu sou ciumenta também, brincadeira. Eu sou cristã, eu sou neurocientista, graduando, trabalho hoje como neuropsicoterapeuta corporativa. Isso significa que eu ajudo pessoas a pegar ideias que estão no campo da imaginação e transformar isso em um projeto executável a partir da realidade de vida dela. Eu me especializei no poder da execução, porque não tanto tempo atrás, mas há algum tempo atrás, eu comecei a estudar os grandes players do mercado para entender se havia um padrão de comportamento similar entre eles, que fizeram eles alcançar esse patamar. Porque todo resultado que você tem é a partir de um comportamento que foi gerado de uma tomada de decisão. Então, se a gente conseguisse replicar esses comportamentos de sucesso, logo a gente ia ter resultado melhor. E eu identifiquei várias coisas, mas uma que era assim unânime entre todos eles, que era a capacidade de executar. Tá bom? Executa, não tá? Executa mesmo assim. Entre um planejamento incrível e uma execução bem tosca, fique sempre com a execução tosca, porque se esse planejamento ficar na gaveta, ele não serve para nada. Então, a partir disso, eu comecei a me especializar em execução. Então, hoje eu sou especialista no poder da execução. E a gente vai falar sobre o poder da execução também. Mas antes, Cíntia, eu queria muito que as pessoas soubessem como começou, como foi o início, aonde foi a tomada de decisão que a Cíntia precisou fazer lá atrás para iniciar essa trajetória profissional, e a Cíntia chegou hoje aonde está. A Cíntia lá atrás, a gente vem de uma realidade de vida de muita escassez, mas nível absurdo. Ontem nós tivemos a oportunidade de sair para jantar, aí o Cassiano conheceu meu pai e ele estava contando que a gente dividia um ovo, né, ali para a família. Então, era uma realidade de extrema escassez. E quando não sou mega milionária ainda, né? Mas as pessoas olham para minha vida hoje e falam: como que você saiu daquela extrema pobreza para ter uma vida tão confortável como você tem hoje? E eu falo que foi de fato executar. Eu não tinha nenhum planejamento, eu não tinha pais que tinham experiência no ambiente corporativo e do business, do negócio. E o que eu tinha para fazer era ir tentando. Sabe, tudo que aparecia, vamos fazer? Vamos tentando? Nessa época, eu falo que eu não era uma executora, eu era uma fazedora. E você sempre vai ter resultado quando você faz, mas você se cansa muito. E foi o que aconteceu comigo. Então, meu primeiro contato com os negócios foi num curso de cabeleireiro. Então, com 12 anos de idade, eu era barbeira. Eu fazia corte masculino e barba. Foi o meu primeiro certificado. Na época, eu não tinha intenção de falar, eu amo fazer isso. Não, gente. E nem era tão visado e não tinha glamour ser barbeira. Hoje tem, né? Naquela época, gente, era assim, o filho que não quer saber de estudar, ele vai virar cabeleireiro. Então, meus pais tinham tudo pra ter vergonha ali da decisão que eu tomei, mas eles me apoiaram muito. Mas eu fiz no intuito de aprender algo novo.
Não era porque assim, vou trabalhar, isso vai ser a minha carreira, minha profissão. Só que assim que eu finalizei o curso, pouco tempo depois, meu pai ficou muito doente. E graças a Deus eu tinha feito curso, porque aí eu fui trabalhar pra, de fato, ajudar em casa. E por algum tempo a minha renda foi a parte significativa da manutenção da casa. Mas foi ali que começou. Pouco tempo depois, eu fui contratada num salão muito grande, na época, chamado Corte Legal, que ficava em Santo André. Eu sou paulista. E lá, um cliente me assediou. E eu falo que, quando eu falo isso, as mulheres querem dar na minha cara, né? Eu falo, graças a Deus que ele me assediou. Por quê? Se isso não tivesse acontecido, eu não teria saído do universo masculino e não teria ido pro feminino. Que foi ali que, de fato, minha carreira foi construída. Então, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é para nossa derrota, né? E é como você usa isso que determina se aquilo vai te derrubar ou vai fazer você crescer. Exato, exatamente. Não, e uma coisa interessante, Cíntia, que eu acho que a gente nem comentou sobre isso, mas eu também, é uma coisa que é incomum, eu também fui pra barbearia. Ai, que legal! Sou bom? Não, não deu bom. Eu fazia o teste nos balões, assim, eu estourava tudo, não dava bom. Ia cortar a cabeça de todo mundo. Eu só mundo. tive um cliente na minha vida de barbearia. Mas assim, é uma área incrível, digo que assim, hoje tá super hypado. Sim. Concordo plenamente com o que tu diz aí. Alguns anos atrás, talvez não fosse... que era, tipo, 20 a 26, não, 27 anos atrás. Ela tinha 5 anos de idade, vocês não estão entendendo. Eu era muito novinha, mas na época, de fato, não era uma carreira de sucesso, né, como é hoje. Mas isso já nos traz um grande insight. Tem um barbeiro que tá super famoso, que é o Juarez Leite. O Juarez fez curso comigo. Nós fizemos curso de visagismo juntos e eu lembro que na época eu falei assim, Juarez, não é atendimento que vai fazer você crescer, vai ser ensinar, vai ser o mercado educacional. Monta um curso. Ele, será? E na época eu montei um curso para barbeiro de visagismo, dei lá na minha escola, em Cuiabá, mas eu não continuei. E aí é o poder da constância, é você suportar o processo até chegar. O Juarez é hiper constante. Quando ele entendeu que era isso que ele queria, faz 7 anos que ele tá ali na consistência dele, trabalhando, para as pessoas falarem, nossa, o cara não era nada, do nada ele explodiu. Esse do nada, as pessoas não entendem, né? As pessoas falam, cara, do nada virou, do nada deu certo, mas não entende o processo aí que as pessoas precisam passar. Pra você conseguir viver o do nada, você tem que ter construído tudo antes. Exatamente. Não tem jeito. Então, ele fez uma construção muito sólida antes, porque o do nada realmente é assim. Ele estava fazendo essa construção, mas você não tem a certeza de que isso aqui vai acontecer. Né? A gente estava falando do GeoJ ali na frente agora, e esse crescimento muito grotesco, imenso do GeoJ foi muito ali de 6 anos para cá, mais ou menos. E aí eu fiz essa pergunta pro Cassiano, eu falei, se você tivesse certeza absoluta que esse podcast daqui 6 anos vai explodir, você não ia ter constância? Não é? A gente ia ter, por que não tem mesmo sem a certeza? Exato. Né? É difícil lidar com isso. A gente se prende à incerteza, né? Quando na realidade tinha que estar 100% preso ali e acreditar que vai dar bom. Não tem como dar errado se você tiver certeza. Exato. E essa certeza, ela não pode vir de meios externos, ela tem que vir de dentro de você. Cara, vai dar certo. O problema é entender o que seria dar certo. Esses dias eu fiz uma pergunta para as pessoas. O que precisaria acontecer para determinar que você é uma pessoa de sucesso? Pro Cassiano, o que seria? Gente... É difícil, né? É difícil. Por isso que as pessoas não têm sucesso. Por 2 motivos. Às vezes elas já têm e não sabem. Por quê? Porque não conseguiu tangibilizar isso. E às vezes, seria muito mais simples alcançar o sucesso se ela soubesse o que é sucesso para ela. Eu lembro de uma vez que eu comecei a ver muitos amigos na área da maquiagem, porque eu trabalhei na parte educacional da maquiagem, viajando pro Oriente Médio, pro Líbano. E aí eu falei, cara, o dia que eu estiver palestrando no Líbano, aí eu vou falar, não, dei certo na carreira. Porque lá eles dão muito valor para homem, não muito para mulher. Então, quando eles escolhem uma mulher para trabalhar lá, é porque realmente isso é muito boa. E eu fui pro Líbano. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar. Porque eu não senti o que eu achei que eu ia sentir. Eu não senti a alegria que eu achei que eu ia sentir.
E eu falei, Deus, por que que eu estou me sentindo infeliz se eu tô no lugar que eu acreditava que seria o sucesso, né? Eu sempre digo, Cassiano, para os meus mentorados, para as pessoas que eu conheço, que toda vez que tiver pesado, ou você tá no lugar errado, ou você tá fazendo do jeito errado. Porque a bênção do Senhor, ela sempre vai acrescentar paz. E nós não fomos feitos para carregar peso. O Senhor manda a gente colocar nas costas dele todo o peso nosso. Então, se tá pesado, ou você tá no lugar errado, ou você tá fazendo do jeito errado. Ali, profissionalmente, eu já tinha entendido que eu tava fazendo tudo certo. Falei, cara, olha o lugar onde eu tô, né? Já tinha viajado o mundo inteiro levando meu conhecimento. Então, eu tô no lugar errado. E aí, abrir mão disso é muito difícil. E por que que eu tô falando isso? Porque você fez uma pergunta lá no início, né? O que que aconteceu pra você virar essa chave, assim, né? Qual que foi o ponto? Eu vou falar talvez de uma característica, que é a característica de abrir mão quando é necessário, entender os stop loss. Eu sempre tive essa facilidade, eu nunca fui apegada. Nunca fui apegada a uma carreira, a um lugar, a um bem, nunca. Eu entendia que eu deveria ir para onde o Senhor quisesse me levar. Então, eu nunca consegui me apegar, sou cabeleireira, sou maquiadora. Não, eu estou. Tudo aquilo que se for arrancado de você, você deixa de ser, não faz parte da sua identidade. Então, eu sou mãe da Lavínia, porque eternamente eu serei mãe dela, entende? Mas eu não sou neuropsicoterapeuta, eu estou. E ter essa consciência me liberta para abrir mão daquilo que já não tá fazendo mais sentido para mim. Deixa eu fazer uma pergunta, Cíntia. Isso é treinável? Isso é Porque treinável. assim, eu vou te falar uma coisa muito Cassiano. Eu ainda sou muito apegado a muita coisa. Uhum. Mas é um trabalho que eu já tento fazer de desapegar. E aí eu te faço a pergunta, é possível desapegar? Você treinar esse processo de desapego? É super possível, sabe por quê? Você tem um cérebro que tem a capacidade da neuroplasticidade, que é a capacidade de se reinventar frente a novas experiências. Anatomicamente, você tem a capacidade de mudar o seu cérebro. Mas precisa ser feito de forma intencional e constante. Para você ter ideia, você jamais vai passar ileso a uma experiência que você viveu, seja boa, seja ruim, intencional ou não. Então, por exemplo, depois que acabar esse podcast, anatomicamente seu cérebro já não é mais o mesmo. Porque você é impactado por tudo que você tem acesso. Então, tudo que eu falei para você já mudou anatomicamente. Qual que é a diferença? Se você não fortalece as conexões de tudo isso que aconteceu, ela vai se esvair como uma fumaça. Se você fortalece essas conexões, aí no processo de aprendizagem, que é a repetição, aí o seu cérebro capta aquilo e é aí que acontece a transformação. Como que eu me torno desapegado? Eu preciso consistentemente, intencionalmente replicar aprendizagens que eu quero fortalecer. Então, se eu quero ser desapegado, eu preciso dar um significado. O nosso cérebro, ele é um órgão de significados. Você precisa atribuir um significado para que faça sentido para ele. Então, eu quero ser desapegado a algumas pessoas, por exemplo. Eu preciso o tempo inteiro explicar para o meu cérebro o porquê eu preciso desapegar. E aí chega uma hora que se torna real. Fortalece tanto aquela conexão que você nem precisa ficar fazendo força mais para ficar pensando sobre aquilo. E isso foi acontecendo comigo ao longo da vida, né? Meu pai, hoje, ele é uma bênção de Deus, assim, um homem de Deus como eu conheço poucos. Maravilhoso, inclusive, né? É. Comeu formiga já aqui com a gente. Nossa, já comeu tambaqui. Já tá querendo levar marmitinha de formiga pra casa. Que maravilha. Pessoa incrível. Mas nem sempre foi assim. E eu acredito que a indisponibilidade emocional do meu pai na infância me obrigou a ser desapegada. Eu não podia ser hiper apegada nele, porque ele não estava disponível emocionalmente, né? Então, isso também faz parte. A infância é o chão que a gente pisa pro resto da vida, Cassiano. Tudo, absolutamente tudo que você vai fazer ao longo da sua vida, o seu cérebro faz resgate lá na tua infância para dar sentido ou não a essas decisões que você vai tomar. Então, como que eu faço para ser desapegada? Eu preciso criar um repertório que desapegar é positivo. Entende? Sim. Eu preciso. Então, eu desapego de uma coisa. Foi positivo o resultado, ficou arquivado no seu cérebro aquela memória
que vai ser ativada quando você precisar desapegar de outra coisa. Agora, se pra você o desapego foi doloroso sempre, você com certeza absoluta vai ter dificuldade de desapegar. Nossa, gente, fica essa dica pra todo mundo. Isso aqui foi uma aula. Se eu falasse assim, acabou o podcast aqui, eu já sairia daqui extremamente feliz. Porque, Cíntia, que maravilha. Como nós temos o poder da adaptação, né? Como nós podemos nos adaptar. Eu digo que é, de fato, uma dificuldade que eu tenho, mas que eu já trabalho. E depois dessa dica, já ficar sendo desapegadíssimo a partir de agora. Isso aí é uma dificuldade que você tinha. E outra coisa, o nosso cérebro, ele acredita em toda história que você conta pra ele. Toda e qualquer. Quando você era criança, com certeza absoluta... não vou perguntar quantos você tem. Mas na minha época, a gente assistia Papalégua, sabe? Pica-pau. Conheci. Eu sou dessa época. Peguei a primeira fase do Pica-pau. E a gente acreditava mesmo que se você pulasse de um lugar alto com guarda-chuva aberto, você ia voar. Aconteceu isso com muita criança. Eu acreditava claramente que se eu ficasse balançando meu nariz, eu ia ter poderes igual a Dina e Eugênio. Fiz isso muitas vezes. Eu acreditava que um dia um príncipe encantado ia aparecer. Apareceu. Ai, meu Deus, brincadeira. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu acreditava nisso tudo, porque o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, até que você conte a verdade pra ele. Com certeza absoluta, você já assistiu filme de terror? Sim. Ou um filme mais tenso? Que você assustou, que você ficou angustiado, que você ficou mal. Porque o seu cérebro, na hora que você tá assistindo, ele não sabe que aquilo é um filme. E ele prepara o teu corpo para reagir àquilo que tá acontecendo ao filme. Quando você fala, sou ansioso, sou angustiado, sou lento, seu cérebro, ele acredita. E ele prepara o teu corpo para reagir de acordo com aquilo que você falou para ele. Se a gente tivesse essa consciência, a gente tomava muito cuidado com tudo que a gente fala para ele. O seu pensamento, ele tem a capacidade de alterar a matéria. Deus falou o quê? Haja luz, o que aconteceu com a matéria? Houve luz. Houve luz. E é exatamente isso. A gente tem a capacidade de criar a nossa matéria a partir dos nossos pensamentos, da nossa fala, da nossa escrita. Mas a gente vive uma vida, deixa a vida me levar. Vai vivendo só no fluxo. E a gente não constrói a vida que a gente gostaria. E aí, a partir do momento que eu entendi que eu poderia construir a minha história, quando eu utilizasse a minha intencionalidade, eu comecei a buscar fazer isso em todos os momentos da minha vida. Se você agora tentar buscar na tua memória, na mesa do jantar, no trajeto que você foi nos buscar, eu fiz várias perguntas pra você, tipo, qual que é o teu sonho? O que você tem vontade de fazer? Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Nada aleatório. É tudo intencional. Eu entendi que Deus me deu um dom e ele é para ser usado o tempo inteiro para servir. Em Tiago fala que o nosso propósito é servir. As pessoas ficam se perguntando, né? Qual é o meu propósito de vida? Cara, teu propósito é servir. Se você não consegue servir, você não consegue identificar seu propósito individual. Exatamente. Então eu tô o tempo inteiro, como que eu posso servir? O fato do meu pai estar aqui hoje foi exatamente isso. Quando eu comecei a estudar sobre neurociência, eu falei, Deus, eu quero aplicar isso em todos os momentos da minha vida. Então, no café da manhã, no jantar, eu tô o tempo inteiro perguntando pro meu pai, pra minha mãe, pro meu esposo, qual sonho que você ainda não realizou? Porque, às vezes, eu tenho a capacidade de fazer isso. Só que se eu não souber, eu não consigo. E aí, um desses dias, ele falou, olha, quando eu tô no meio do mato, na natureza, é o lugar que eu mais me sinto perto de Deus, que eu sinto a presença de Deus. Eu tenho muita vontade de conhecer a Amazônia e o Pantanal. E aí, na hora, eu lembrei que eu ia palestrar aqui. Eu falei, cara, eu posso realizar isso. Por que não fazer, né? Então, olha como ser intencional permite você viver o teu propósito. Você não tem como servir as pessoas se você não ouvir de verdade. Que maravilha. E quando eu fiz o convite à Cíntia, ela já estava com essa viagem programada para Manaus, para um evento, né, Cíntia? Uhum. Que inclusive vai ser hoje. Verdade. Gente, eu consegui tirar a Cíntia de um pré-evento. Mas Cassiano, né? Oh, meu Deus, gente, eu tô me sentindo, hein, Cíntia? Mas assim, e ela me contou essa história, ela me contou como foi a forma que ela fez esse anúncio pro pai que viria pro Amazonas. Eu me arrepiei num áudio que você não tem ideia. E aí eu comentei até com o Robson, falei, Robson, deu bom. Cíntia vem pra Manaus, Cíntia topou. Eu tenho um sonho e o projeto que tá na cabeça vai sair. E aí a gente até conversando, Cíntia, sobre isso, ele me mandou mensagem ontem, Robson trabalha comigo, ele me mandou,
Cassiano, tem um roteiro? Ele fez a mesma pergunta que você. Tem um roteiro? Eu falei, não tem um roteiro. E é exatamente o que eu te falei, Deus vai na frente e vai dar bom o negócio, sabe? Amém. E eu tô muito feliz, de verdade. E aí quando a Cintia, só voltando aqui o que eu tava dizendo, a Cintia falou sobre realizar sonhos, né? Uma das minhas missões, eu digo assim, além de inspirar pessoas, é poder proporcionar esses momentos bons, essas experiências boas nas pessoas. E hoje eu posso fazer isso com a minha família, sabe? De forma ainda muito tímida, mas são experiências que já mudam histórias. Lógico. Sabe? Sim. E aí, quando ela contou, poxa, vai trazer o pai dela pra conhecer, realizar um sonho de infância, eu falei, caramba, vale a pena ainda sonhar, sabe? Vale muito a pena sonhar. Até o final da vida. Até o final da vida. Eu acho que se a gente parar de sonhar, acabou. Só que existem algumas pessoas que precisam de outras pra relembrar. E eu entendi que esse é o meu papel na vida das pessoas. Então, eu fazia essa pergunta pro meu pai várias vezes durante o café da manhã, às vezes no café da tarde. Ele sempre falava, filho, o pai já viveu muito. E agora eu só quero ver vocês felizes e tal. E tá tudo bem isso, você ser feliz a partir dos projetos do outro. Mas Deus não te criou só pra isso. Deus quer realizar os seus sonhos. E eu queria mostrar pro meu pai, eu falei, pai, Deus ainda realiza sonhos. Nesse evento, nós fizemos esse anúncio pra ele. E fiz pra minha mãe. Minha mãe, há 30 anos atrás, a gente vivia numa extrema pobreza, literalmente. Pra você ter ideia, a gente tinha uma toalha de banho. Lembra, pai? Era uma toalha de banho pra todo mundo da casa. E pra gente era o normal. Eu lembro quando eu fui na casa da minha tia, que cada um tinha uma toalha, eu falei assim, gente, mas que desperdício. Uma toalha pra cada um. Que isso? O último que tomava banho, você não precisava nem tomar banho, que já se molhava com a toalha, né? Já tava encharcado. Umedecida, né? Vivia, eu saía cheirando cachorro molhado. Minha mãe é super, super cuidadosa. Mas não tinha como, porque tinha uma blusa, tinha uma meia. Fala pra mim como que um pobre gosta de frio, gente. Tinha uma blusa que era pra tudo. Tinha uma meia que era rasgada atrás. O tênis fazia aquele barulho shep, sabe? Sim. Que vivia molhado. Então, assim, era um nível de pobreza imensa. E minha mãe, meu pai nessa época bebia. E ela precisava fugir dessa realidade. E minha mãe sempre escreveu muito bem. Minha mãe estudou até a 4ª série. E ela escrevia muito bem, ela lia muito e ela escrevia muito bem. Ela começou a escrever umas mensagens para pessoas que Deus direcionava a ela. Então, escreve uma carta para fulana. Aí ela escrevia e mandava. E num período ela começou a pedir para as pessoas tirarem xerox para ela guardar. E ela guardou isso por 30 anos. E aí um dia, nessas mesmas conversas, eu falei, mãe, tem algum sonho que você não realizou ainda? Ela falou assim, porque ela participou de alguns livros meus com um capítulo, né? Ela falou, eu tenho vontade de escrever meu livro, mas já tô feliz do jeito que tá bom. A maioria das pessoas que chegam nessa idade tem essa resposta, eu tinha, mas não deu certo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aí quando ela falou isso pra mim, faltavam 2 meses pro meu evento. Eu falei, cara, eu vou fazer um livro pra minha mãe. Será? Depois até manda a imagem do livro, se vocês quiserem colocar no legal, podcast. Perfeito. E aí liguei pra uma amiga minha que tem uma editora, que lançou 4 livros meus por essa editora. Eu falei, Esther, fantástica editora Unidos pela Palavra. Eu falei, Esther, eu tive essa ideia de pegar as mensagens da minha mãe, transformar em um devocional e a gente anunciar lá no evento. Fazer o lançamento dela lá, porque, vão ter várias pessoas que ela ama, o lugar vai estar preparado já é um evento. O que você acha? Ela, é muito louco, mas vamos tentar. E aí comecei a pegar as mensagens, eu tinha que ficar no horário de almoço digitando tudo pra dar tempo de enviar. E ficou pronto. O nome do livro é 62 Dias em Meio ao Caos, porque ela tem 62 anos, então nós fizemos uma mensagem pra celebrar cada ano dela. Legal. E ali no meio do evento eu comecei a falar sobre isso. A gente pensa muito nas nossas gerações futuras, né? O impacto do que a gente faz pode causar nelas, enfim. Mas pouco se fala sobre o impacto da geração passada. E se você quer ter uma velhice feliz, você precisa mostrar para os seus filhos como tratar a geração passada para que ele faça o que você está fazendo. Não existe outra forma. Então eu preciso que a Lavínia, minha filha, veja a forma como eu cuido e trato os meus pais para que ela saiba como fazer comigo na minha velhice. Eu não quero que a minha filha esqueça de mim na minha velhice. Eu quero que ela fique até o final dos meus dias tentando me ajudar a realizar os meus sonhos, por exemplo. Então ela precisa me ver fazendo isso. E ali eu comecei a falar sobre a importância de impactar as gerações passadas e que tinha alguém
que tinha, há 30 anos atrás, desenhado isso. Aí eu mostrei o primeiro jornalzinho que minha mãe colocou. Ela cortava folha de sulfite ao meio, porque a gente tinha dinheiro nem pra comer. Ia gastar com sulfite, não dava. E ela fazia a margem dos jornaizinhos com uma régua quebrada ao meio, eu lembro. Desenhava 2 passarinhos, assim. Era Shalom. E ela escreveu, assim, ó. Não lembro se era rascunho. Acho que é rascunho do meu primeiro jornal. E colocou a data de 1996, há 28 anos atrás. Então, Deus já tinha um propósito com tudo aquilo. E ela guardou por isso. Só que, às vezes, precisa da sua ousadia, que tá fora da história, para realizar o sonho de alguém. Quantos sonhos Cassiano poderia ter realizado e por não ter escutado, talvez, de forma intencional, não aconteceu? Isso é verdade. Entende? E foi emocionante a hora que ela viu ela dormiu com o livro dela. Ela acordava lá, ai meu Deus, eu tô sentindo, sabe? Ai, aquele negócio no coração. Poder proporcionar isso pra alguém, meu Deus, não tem preço. Isso é verdade. Isso é verdade. E, Cíntia, eu acho que assim, as pessoas já conseguiram entender um pouco que Cíntia, de fato, é executora. Ela faz acontecer. Doida. Doida, barriga. E a gente conversando, né, Cíntia, no carro, eu fico impressionado. Cada conversa que a gente tem, eu falo, gente, a Cíntia é fora do normal, é fora da curva. E aí, Cíntia, veio o poder da execução. Exato. E explica pra gente, pra que as pessoas entendam o que é, de fato, o poder da execução e o porquê que... Eu não vou nem falar o porquê que foi o nome, né? Uhum. Execução, vocês já entenderam aqui, né? Mas o que é mesmo, assim, Cíntia, o poder da execução? Eu comecei a estudar psicanálise clínica. Eu ainda estava na área da beleza. E na área da beleza eu já tinha alcançado um patamar muito alto, assim. Para eu crescer mais do que eu estava, o próximo passo seria ter uma linha de cosméticos com o meu nome. E era algo que eu não queria. E eu comecei a não ter paz mais com aquilo que eu fazia, mesmo ganhando muito bem, mesmo sendo reconhecida. Então eu comecei a entender que não era mais ali o meu lugar, que eu precisava mudar. Eu comecei a estudar psicanálise clínica, fiz psicanálise em 3 instituições. Ainda não era aquilo, precisava de mais corpo, fundamentação, de ciência. Eu comecei a estudar neurociência, isso há uns 5, 6 anos atrás. E foi aí que eu comecei a estudar os padrões de comportamento de pessoas de sucesso. Então, busquei ali uns 15 players do mercado e comecei a vasculhar a vida deles mesmo, assim. Tipo, desde o passado até o que eles faziam agora para entender os padrões de comportamento. E eu entendi que eles executavam muito. E eu comecei a fazer essa correlação com a minha vida. Tipo, como que eu saí da extrema pobreza pra ter a realidade que eu tenho hoje? Eu executava muito, assim, tipo, insanamente. Só pra você ter ideia. Eu fui barbeira, eu fiz alongamento de unha, eu fiz faculdade de farmácia, eu fiz moda, eu fiz fotografia, sou radiologista médica, fiz especialização em tomografia e ressonância magnética, dei aula de dança do ventre, eu passei roupa pra fora, fiz faxina. Lembra mais coisa aí, pai? Vixe, tem muita. Não, tem muita. Tipo, já joguei futebol profissional. Estão entendendo, né? É muito. Coloquei prótese capilar, sabe aquelas próteses fixas? Coloquei prótese capilar. Então, eu já fiz muita coisa. Psicanálise clínica, maquiagem, cabelo. Fui especialista em noivas. Então, eu já fiz muita coisa. Então, ter executado muito, ter feito muito, me trouxe resultado. Só que aí eu comecei a questionar o fator cansaço. Eu cheguei muito próximo de um burnout. E aí eu entendi que, na verdade, eu era uma fazedora. E quando você faz, você sempre vai ter resultado, tá? Então, uma pessoa que faz, uma pessoa que não faz, quem vai ter mais resultado? A pessoa que faz, mesmo que ela tenha pouco. Então, eu vejo que foi um empilhamento de resultado de várias coisas que eu fui fazendo. O problema é que você não consegue escalar quando você age dessa forma, porque você faz tudo e não é nada ao mesmo tempo. Eu não era especialista em nada, porque eu queria fazer tudo. Fazia tudo muito bem feito, mas nunca conseguia me destacar da forma como eu gostaria e estava sempre cansado. Eu falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor não me criou para estar cansado como eu tô. E as pessoas começavam a conversar comigo e falavam, você deve estar na correria, como sempre. E eu achava lindo falar, como tá a vida? Ai, uma loucura, super corrida, coisa de gente desorganizada. Eu me vendo aqui um pouquinho agora nisso, Cíntia. Para com isso então, Deus não te Parei. fez... Hoje?
Já era. Deus não te fez pra isso, Deus não nos fez. Deus nos fez pra desfrutar do que ele colocou aqui na terra. Eu falei, Deus, eu não consigo desfrutar. Eu cheguei a morar dentro da casa com os meus pais, passar 15 dias sem vê-los. Porque eu saía de madrugada, voltava de madrugada, de segunda a segunda. Quando eu construí minha primeira casa, Cassiano, eu entendi, quero construir uma casa. Aí, o que eu fiz? Fui lá, orcei tudo que eu ia gastar com móveis, decoração, tudo, terreno. Não, já tinha o terreno nessa época. E falei, eu vou construir minha casa sem financiar. Eu tenho pavor de dívida. E eu até fiz um podcast aqui. Não sei se vocês assistiram, que é o Eu Adoro Boletos. Eu falei, ferrou. Eu detesto boleto. Como que eu vou fazer esse podcast? Mas foi muito legal o que Deus fez na minha vida ali naquele podcast com a Giza Benchimol. Porque eu entendi que eu precisava realmente dar um novo significado. Eu não gostava de boleto porque eu não tinha como pagar ele no final do mês. E hoje a minha realidade é diferente. Hoje, se eu sei como fazer isso, de fato o boleto é uma bênção na minha vida, né? Então ali Deus ressignificou a minha vida. Foi muito legal, inclusive. E como que eu fiz? Eu tinha medo de dívida. A gente que trabalha como autônomo, tem mês você tem mês você não tem. Falei, como que eu vou fazer uma parcela alta? Eu não posso, então eu vou construir. Então o que eu fiz? Eu tinha um salão muito grande na minha cidade e eu trabalhava de terça a sábado lá, né? Eu determinei que eu ia começar a trabalhar domingo e segunda e tudo que eu ganhasse domingo e segunda ia ser guardado para minha casa. Então, nas minhas contas, eu ia ter que trabalhar 3 anos para fazer isso, juntando dinheiro só de segunda e domingo. E eu consegui em 1 ano e meio, pai, mais ou menos, a casa. Em 1 ano e meio, eu consegui construir minha casa. Mas eu trabalhei mais de 2 anos de segunda a segunda. Não tinha folga, não tinha... Eu tirava só o dia do Natal e o dia do Ano Novo. Dia 25 mesmo, porque dia 24 eu trabalhava arrumando a galera até tarde. E só. E eu consegui fazer minha casa? Consegui, mas o que eu perdi durante esse período de convívio com a minha família, de relacionamento, eu nunca mais vou recuperar. Então tem um lado bom, mas esse lado bom eu conseguiria prolongar ele. Agora, o que eu perdi com a minha família, eu não recupero nunca mais. Entende? Sim. Se eu tivesse perdido alguém da minha família naquele período, eu não ia me perdoar nunca. Olha o que eu sacrifiquei em prol de construir uma casa. Então, eu errei também no ser executora demais. Precisam ter limites para você executar. Foi aí que eu comecei a entender que execução é fazer o que precisa ser feito para viver o que eu fui feita para viver, apesar de. Então, não é sair fazendo tudo. E aí a minha chave mudou. Aí eu comecei a entender que eu não tinha que fazer tudo. Eu tinha que descobrir o que eu fui feita para viver e começar a executar dentro daquilo tudo que eu pudesse. Apesar do cansaço, apesar do esgotamento, apesar do desânimo, apesar da falta de capacidade intelectual às vezes. Porque o que eu faço hoje me exige muita capacidade intelectual. E eu não tenho o suficiente. Porque eu preciso estar no meio de gente que estuda neurociência há 20 anos. Não tem como eu comparar. E às vezes você se trava por não ter a mesma capacidade intelectual. Então viver o poder de execução é fazer apesar disso. Às vezes eu sinto medo, às vezes eu me sinto constrangida por não saber algo que eu deveria saber, né? Mas eu vou lá e faço, apesar disso. Entende? Que bom. Eu acho que essa é a grande sacada, sabe? A gente fazer, mesmo com medo ali, é fazer. Uhum. E quando vale a pena ser feito, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Diga-me. A gente não consegue fazer com medo, biologicamente falando. Que louco, né? Me explica mais. Sabe esse tô com medo, vai com medo mesmo? Aham. É uma mentira que contaram e a gente acreditou. Na Bíblia fala o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso significa que amor e medo não pode coexistir. Porque se o verdadeiro amor lança fora todo medo, amor e medo não conseguem coabitar. Então, se eu me sinto amado, eu não sinto medo. Eu tava falando isso pro meu pai. Como a minha filha é livre. Tipo, a gente veio pra cá, ela não ficou chorando a hora que eu vim. Porque ela tem tanta segurança de que ela é amada e que eu vou voltar, que ela não tem medo de eu sair. A gente sai com ela pra mercado, pra lugar, ela nunca deu escândalo. Eu quero isso aqui, por quê? Ela tem tanta segurança que a hora que ela quiser, de fato, a gente vai dar, que ela não se sente coagida e quer ali naquela hora de qualquer jeito, entende? Que maravilha, né? E nós somos assim. Na palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, então amor e medo não podem coabitar. E quem é amor? Deus. Deus. Isso significa que se eu tenho Deus, eu não tenho Medo. medo.
Nós somos imagem e semelhança de quem? De Cristo. Que é? Deus. E é amor. Certo. Isso significa que a minha estrutura fisiológica, biológica, não foi preparada para o medo. Quando Deus nos criou no Éden, Ele falou pra gente dominar sobre todas as coisas, inclusive a única coisa que a gente poderia ter medo, que era o quê? Os animais selvagens, certo? Mas Deus nos deu autoridade para dominar sobre eles. Então, Ele não nos preparou biologicamente para lidar com o medo. O medo veio a partir de quando? Quando o homem pecou. O homem pecou e sentiu medo e se escondeu de Deus. Então, quando eu tenho medo, eu tô me escondendo do Pai. Então, antes de ir, a gente precisa lidar com o medo. Na Bíblia, o Senhor fala pra nós assim, ó, você pode irar, você só não pode Pecar. Mas Ele fala 366 vezes, não temas. Então, Ele nos permitiu até ter ira, mas Ele não nos permitiu ter medo. Maravilha. Então, o medo, ele tem uma função biológica no nosso corpo de nos proteger de algo que seria danoso pra gente. Então, quando você sente medo, esse medo no seu cérebro, ele te prepara para 3 coisas: atacar, fugir ou te paralisar. Ou seja, as chances de você ter bons resultados quando você tá com medo, ela é muito pequena. É um mecanismo importante para nossa sobrevivência, mas ele é muito danoso quando a gente tem ele de forma constante, entende? Sim. Então, o que nos faz suavizar esse medo? Clarificar o problema. Ser intencional. Eu tô com medo do quê? Tem uma pergunta que eu sempre me faço quando eu tô com muito medo. Qual a pior coisa que pode te acontecer se você fizer isso? Na maioria das vezes, você descobre que ninguém morre. Olha que loucura! Que tranquilo, né? Se você fizer um podcast e ninguém assistir, quem morre? Eita. Ó, isso é fato. Não é? Isso é verdade. Fico tranquilo. Fico tranquilo agora em relação a isso, Cíntia. E aí fica mais leve o processo, entende? Eu quero... O meu marido falava quando a gente começou a construir a casa. Amor, mas e daí se a gente não conseguir pagar? Porque é uma casa muito cara e não sei o quê. Eu falei, você nasceu com a casa? Não. Qual a pior coisa que pode acontecer se a gente não der conta de terminar ela? Ela ficar inacabada. Você tá morando de graça na casa dos meus pais, eu também, tá tudo bem. Comida, roupa lavada, cafezinho, a gente acorda cheirinho de café, delícia. É ruim isso? Não. Vende a casa, pega o dinheiro, coloca numa aplicação, vai render uma puta de uma grana que a gente vai usar pra alugar outra casa e viver do mesmo jeito. Então, entende que existem vários medos que nos paralisam porque a gente não é racional? Sim. A gente tem medo de fazer pergunta porque a gente tem medo da resposta, mas a resposta, na maioria das vezes, ela nos liberta. É verdade. Isso é verdade. Gente, que incrível. Eu já também acabaria aqui esse podcast agora, porque a partir de hoje eu não tenho mais medo de nada também. Tô desapegado, tô sem medo. Ó, que loucura. Não, assim, a gente vai ter medo, por uma questão evolutiva, a gente desenvolveu isso. Sim. Mas aprender a lidar com ele é o que nos liberta, sabe? Não, eu tenho sim, medo isso. de várias coisas, mas eu não deixo o medo me paralisar. Essa é a única diferença. Eu acho que é isso, Cíntia, é não deixar mesmo paralisar. Aham. Porque a gente vê muito na prática, né? Sim, A gente parar de fazer muitas coisas pelo medo. exato. Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada. Não deixar o medo paralisar e começar a pensar, refletir. O que pode dar de tão ruim nisso? Eu acho que foi exatamente o que você falou. Sei não, Cíntia. Gente, se vocês tivessem a oportunidade de estar, assim, frente a frente com Cíntia Zanoni, conversando, vocês não estão tendo ideia do que é isso. Eu digo que desde ontem não, mas ontem, desde a hora que a gente foi jantar, a gente vai aprendendo muita coisa conversando com Cíntia. E aí, Cíntia, pegando esse gancho, eu já te digo bem assim, eu te faço uma pergunta, como é que tu se sente, e se tu tem o sentimento de como tu consegue, através da tua trajetória, através do teu conhecimento, se tu consegue mensurar o que tu faz com a vida das pessoas. Não tenho ideia. Não tem? Não tenho Sério ideia. mesmo? Sério mesmo. Não, É surreal, gente. eu acho assim, ó, Cassiano, é um assunto que eu gosto tanto de falar, que pra mim é uma conversa mesmo quando eu tô no palco palestrando. Tipo, é um papo, é um bate-papo mesmo do que Deus tem feito na minha vida. E quando eu falo pra você que a infância é o chão que a gente pisa pro resto da vida, ela é. E eu tenho que lidar com várias coisas da minha infância até hoje. Então, esse lance de, cara, você tem noção? Não tenho.
Porque quando eu busco um repertório antigo pra dar sentido a tudo isso que eu tô vivendo, nem sempre o repertório antigo é tão legal, entende? Sim. E aí eu fico assim, às vezes, cara, será que é tudo isso mesmo? Ah, será que... Entende? Sim. Mas eu tô afirmando aqui. Tá, obrigada. Eu vou assistir várias vezes esse podcast. Gente, não, é sério, é incrível. E o quanto tu inspira pessoas, sabe? E a ideia de ter Cíntia aqui é justamente isso, Cíntia. A ideia do podcast é inspirar as pessoas. Eu conversei isso contigo ontem, né? Foi uma das perguntas que você me fez. Foi qual é a ideia? Qual é a intenção disso? E é isso, é inspirar as pessoas. E eu tenho certeza que a partir disso, a partir desse play, vai inspirar muitas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui com a gente estão sendo inspiradas de certa forma. Sim. Então agora tu imagina isso em massa, as pessoas conhecendo tua história, sabendo que é possível e... Nossa. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, posso? Pode. Eu acho incrível você querer inspirar pessoas, mas a gente sempre precisa ter o próximo passo em mente. Porque você não sabe pra onde você vai dar o passo se você não tiver clareza. Só que é muito difícil a gente dar o próximo passo se a gente não tem o alvo. O podcast ele é incrível, eu tenho certeza que ele vai performar muito bem. Mas você precisa ter um próximo passo para ele. Quem Cassiano quer se tornar daqui 5 anos? Já que a gente falou 5 anos, porque esse podcast vai ficar gravado. Daqui 5 anos você vai assistir e vai falar, será que eu cheguei? Será que eu consegui? Será que eu desisti antes? Ou será que eu recalculei a rota e tá tudo bem também? Mas daqui 5 anos, Cassiano quer ser mentor de pessoas para posicionar pessoas? Não sei, Cassiano quer ter uma empresa? O que Cassiano quer daqui 5 anos? Voltarei para assistir esse podcast daqui a 5 anos, Cíntia. Fiquei agora... Gente... Não, Cíntia... Não, mas assim, eu tenho muito traçado, mas assim, sempre coloco na vontade de Deus, né? Eu falo assim, Deus, é isso que eu quero. Isso aqui que eu vou executar. E se for da tua vontade, ok. Se não for, ok também. Legal. Mas é inspirar pessoas. A minha ideia, seja no podcast, seja na vida, seja no que eu estiver fazendo, vai ser a minha ideia é impulsionar as pessoas a acreditarem que tudo é possível. Legal. Acreditar que elas podem ser qualquer coisa. Eu tô falando isso pra ti porque é uma outra coisa que a gente tem em comum também. A gente veio muito de lá de baixo, sabe? Muito do baixo mesmo. E aí, até conversando contigo ontem, também tem assim uma vasta experiência de lugares que eu precisei passar e que eu agradeço, eu olho assim e falo, caramba, eu precisei passar por tudo isso e como tudo isso me enriqueceu como pessoa, sabe? Sim. Então hoje, quando eu tenho a oportunidade de, seja na recepção da academia, quando eu tô ali passando pela recepção e eu conseguir transformar o dia de alguém, eu falo, gente, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente ajudar, ver alguém que tá assim muito para baixo e tu conseguir lá dar um start na pessoa e a pessoa mudar, mesmo que seja só para aquele momento. Eu acho que é a grande ideia, sabe, Cíntia, da vida, é a gente causar experiências boas nas pessoas. A gente sabe que nem sempre vão ser experiências boas. Às vezes tem umas experiências ruins, mas a ideia principal é essa. E aí, falando em experiência, eu queria muito que as pessoas soubessem, a gente sabe que o teu casamento foi um boom, assim. Foi uma coisa gigantesca, onde parou TV, a gente tem esse conhecimento. Eu queria que tu contasse aqui pra gente como foi que iniciou essa história de amor. Cíntia, a Cíntia fala do Hugo, você vê assim, os olhos dela brilhando, gente. Essa mulher maravilhosa. Conta pra gente, Cíntia, como foi assim que começou essa relação até o casamento e a vida pós-casamento, o nascimento da princesa. Bom, eu cheguei aos 33, eu sempre cheguei a casa cedo. Minha mãe, ela é tão louca, apaixonada no meu pai, que mesmo no período difícil, eu falava assim, mãe, larga, pelo amor de Deus, não quero ver você infeliz. Ela, não, eu casei com ele para ficar casado pro resto da vida, e graças a Deus, né? Porque hoje os dois parecem um casalzinho de namorado, é lindo de ver. O cuidado que ele tem com ela, o cuidado que ela tem com ele, sabe? E eu sempre achei que eu ia casar cedo, porque eu via minha mãe tão feliz sendo mãe, sendo esposa, que eu queria isso. Meu filho era 30 e tantos anos e nada. Só enrosco atrás de enrosco. Sabe a menina do dedo podre? E não porque eram pessoas ruins que eu me relacionava, mas não eram pessoas boas pra mim. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Nem toda boa ideia é uma boa ideia pra gente. Nem toda boa pessoa vai ser uma boa pessoa pra você, né? E fui pro Mato Grosso, eu recebi uma proposta lá, fui embora pro Mato Grosso.
E eu lembro que uma amiga minha falou assim, amiga, você não vai pra balada, você não sai, você só lida com mulher o tempo inteiro. Pra você casar, ou o cara vai ter que ser piloto de avião, você tem que conhecer ele, ou ele vai ser o cara do correio, porque são os únicos homens que você vê. E eu falei, não, amiga, o senhor vai enviar onde, amiga? Não é assim que funciona, porque você não baixa um aplicativo chamado Happn. Falei, tipo, Tinder? Ela falou, você tá louca, só tem gente fim de carreira nesses lugares. Aí ela regalou o olho, ela falou, eu conheci o meu marido lá. Eles são juízes, assim, sabe? São ótimas pessoas. Eu falei, nossa, que legal, mas fiquei morrendo de vergonha. E fui lá e baixei o aplicativo. Conversei com várias pessoas e tal, odiei, detestei, desinstalei o aplicativo. Passa alguns meses, eu numa depressão, numa TPM, sabe aquele dia que você liga pra todo mundo já tem um compromisso e esse compromisso não é você? Não tem um amigo disponível? Falei, gente, que depressão. Gente, ganhei dinheiro, fama, não tem ninguém gastar. Que tristeza. O que eu fiz? Baixei o aplicativo de novo. E a primeira pessoa que eu vi lá foi o Hugo. E aí começamos a conversar. Desinstalei o aplicativo e ficamos conversando, assim, quase um mês, só no WhatsApp e tal, e eu não sabia que ele era cadeirante. Ele achou que eu sabia que ele era cadeirante porque no Instagram dele tinha várias fotos. E eu falo que Deus não me permitiu conhecer as fraquezas dele antes de conhecer as fortalezas. Porque talvez ele tivesse se sentido constrangido, talvez eu não teria sabido como lidar, mas eu já tava apaixonada por 30 dias, uma mulher solteirona, encalhada. Já tava apaixonada, já tava me vendo casando com ele já, tendo filhos. Depois de 30 dias, ele curtiu algumas fotos minhas no Instagram e eu fui entrar no Instagram dele pra olhar. E aí eu vi um vídeo dele na cadeira de rodas com o bebê no colo. E eu fiquei chocada, não por ele ser cadeirante, mas por eu ter conversado 30 dias com alguém e não saber de algo tão relevante. E aí chamei ele no WhatsApp, perguntei, Hugo, você é cadeirante? E aí ele falou, logo vi, você não sabia, né? Eu falei, não. Ele, olha, se você não quiser continuar conversando, tá tudo bem, eu vou entender. E eu achei super estranho. Eu falei, nossa, mas por que eu não continuaria conversando com você? Ele falou, porque é sempre assim. As meninas conversam comigo, mas quando elas descobrem que eu sou cadeirante, elas desaparecem. Ou, se elas ficam comigo, elas querem ficar comigo escondido. Elas não querem que ninguém veja. E aí eu falei, imagina, eu tô super curiosa. E aí continuamos conversando, saímos, né? E depois de 30 dias, a gente ficamos amigos, mais 30 dias a gente saiu como amigos mesmo, a gente se conheceu. E eu falo que ali eu vivi a verdadeira corte de Deus, sabe? A gente fundamentou uma amizade muito forte antes da gente decidir ter qualquer outra coisa. E eu falo que eu sou hiper racional. E eu precisei fazer uma escolha muito racional. Ontem a gente estava falando sobre isso. E infelizmente, as pessoas não aprenderam a escolher o que é mais importante. Eu falo que a escolha do teu parceiro é a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida. Porque ela vai impactar a sua vida com Deus. Porque se você for, né, um servo do Senhor e o teu parceiro não for, isso vai impactar. Isso vai impactar a sua maternidade ou paternidade. Isso vai impactar os seus negócios. Porque se ele não for parceiro, você não vai performar como você poderia. Então, impacta em tudo na sua vida, assim. Não tem onde não vai impactar. E as pessoas escolhem pelo frio na barriga. Sim. Infelizmente. Tem que ter também, mas não pode ser o motivo pelo qual, entende? Sim. Então, quando nós começamos a namorar, eu falei, olha, eu quero saber tudo que eu tenho que lidar. Eu tenho que passar sonda, eu tenho que te levar no banheiro, eu tenho que te trocar, eu tenho que te carregar, como que é? Pode ter filho, não pode? Tem vida sexual ativa, não tem? Eu preciso saber tudo para tomar essa decisão. Precisa ser uma decisão consciente para não chegar no casamento e a gente brigar por coisas que a gente não conversou. Então, foi uma decisão muito consciente. E quando ele me pediu em casamento, todo mundo acha isso super estranho. E eu falei, agora é a hora de fazer os bons acordos. Porque tanto casamento quanto sociedade acabam do jeito errado porque começou do jeito errado. Porque os bons acordos não foram feitos no começo. Eu falei, eu quero saber tudo que você tem de dinheiro, tudo que você tem de dívida, tudo que você tem de responsabilidade com os seus pais. Quando eu casar, se os meus pais adoecerem, é pra minha casa que vai. E se você não estiver de acordo, a gente nem continua. Eu não abro mão de ter filhos. E se eu não puder ter um filho do meu ventre, eu vou adotar. Se você não estiver de acordo, também não vai dar. Então, ali eu coloquei tudo que era inegociável pra mim. Pedi que ele colocasse tudo que era inegociável pra ele. E a gente entendeu naquela conversa que a gente era capaz de lidar, mesmo com as coisas que a gente não gostava tanto. E aí, deu certo. Por maravilha, isso, sabe? Os acordos foram bem feitos lá no início. A gente faz uma escolha
muito séria por alguém que não vai poder escolher. Então, você vai ser a pessoa que vai escolher a mãe pro teu filho. Que ele não pode fazer essa escolha. Aí, na fase adulta, aí depois que você tiver, ele não adianta reclamar, mas é uma mãe ausente, é uma mãe... Você escolheu. Eu vejo mulheres vindo conversar comigo reclamando, porque o pai é ausente, porque o pai não sei o quê. Quem escolheu o pai pro teu filho? Você, mas você não acha que ele tem culpa? Eu acho que a gente só pode se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz. O que ele é, o que ele deixa de ser é um problema dele, porque quem escolheu pra colocar na sua vida foi você. Agora você tem que lidar da melhor forma possível pra não tornar a vida do teu filho impossível, porque ele não pôde fazer essa escolha. Entende? Então, quando eu escolhi inclusive pensando no pai que ele seria. E ele é um pai extraordinário. Fantástico. Eu olho pra ele e vejo, cara, eu fiz a escolha certa. A gente tá junto, vai fazer 8 anos. Eu falo, cara, eu tenho as tretas? Lógico. Tem os dias que você não suporta nem olhar? Tem. Óbvio. Todo relacionamento vai ter. Mas aí eu falo, filha, você que escolheu, querida. Acorda pra realidade. 2 trabalhos. Se chatear e deixa se chatear. E aí passa rápido. Entendeu? Pessoa assim, racional. Que maravilha, que maravilha. E aí, Cíntia, tem uma foto um vídeo, na verdade, que é muito marcante, tá no teu Instagram, que foi um vídeo lindíssimo, assim. Que ele levanta. Viralizou, né? Na verdade, viralizou. Foi muito louco aquilo, porque não foi, se fosse intencional, eu tinha colocado meu @ lá, né? Que aí eu teria ficado famosa, porque viralizou pra... Cara, quando a gente contabilizou a última vez, já tinha mais de 2 bilhões de visualizações do que a gente viu. Porque ainda aparece até hoje, porque foi, sei lá, eu não consigo contabilizar quantos países, em quantos países viralizou o vídeo, mas a ideia aconteceu porque um dia, quando a gente tava organizando, né, tudo do casamento, ele falou, nossa, eu queria tanto poder ver o casamento igual todo mundo. Eu falei, mas você vai ver? Ele falou, não, eu vejo de baixo, né? Eu vejo sentado. Imagina, você vê tudo sentado o tempo inteiro. Eu falei, nossa, verdade. Aí o que eu fiquei pensando? Aí uma vez aí o que eu fiquei pensando? A gente tem um espaldar em casa que a gente amarra ele pra ele ficar em pé de vez em quando. Eu falei, vou colocar tipo um polidense no meio da festa. Eu falei, nossa, mas eu vou amarrar meu marido num polidense no meio da festa. Não vai ficar legal. Eu falei, o que eu posso fazer? Aí alguém me mandou uma foto de vários padrinhos segurando um noivo cadeirante pra ele fazer foto com a noiva. Eu falei, ai, que legal. Dava pra gente fazer isso. Tivemos a ideia. Minha irmã e meu cunhado eram coreógrafos de casamento na época. E eles alugaram uma cadeira de roda pra poder fazer a coreografia da valsa. Só que eu viajava muito. Pra você ter ideia, 15 dias antes do meu casamento, eu tava na Colômbia. Na Colômbia? Fui pra Colômbia, saí da Colômbia, fui pra Etiópia, saí da Etiópia e fui pro Líbano. Quase fui presa no Líbano, inclusive. Mas nem vou falar sobre isso, que eu nem sei se eu posso falar isso abertamente. Mas foi uma loucura, assim, uma loucura. Então, tava muito corrido. Eu tava numa fase profissional que eu fazia 3 estados na semana. Então, era muito intenso. A gente não conseguiu treinar. Então, a gente treinou uma vez, mas sem as cintas amarradas nas pernas. Então, a gente não sabia se ia dar certo. E o Hugo, quando chega no período da noite, ele fica muito travado, dá muito espasmo. A perna dele trava e não estica. E aí eu falei pra ele, não vamos contar pra absolutamente ninguém, porque o que ninguém sabe, ninguém espera. Então, a gente só vai fazer se você estiver bem e confortável, porque tem que ser prazeroso pra nós, não pros outros. Tá bom? Tá bom. E não contamos pra ninguém. Um dia antes do casamento, os padrinhos estavam lá, a gente fez junto com eles lá, mas não tinha cintas pra amarrar. Então, não conseguimos treinar como seria com a cinta. Só que o meu casamento, eu nem sei quantas noivas, eu tenho anotado isso, mas nem sei quantas centenas de noivas eu já fiz. Ao longo de 20 anos de carreira, eu nunca fui num casamento, eu sei que é meu casamento, mas eu nunca fui num casamento tão lindo igual o meu. Nunca. E quem estava presente lá falou a mesma coisa, e era uma presença de Deus tão surreal. O pastor que fez o meu casamento, fez o casamento do meu pai e da minha mãe, e fez o casamento da minha irmã. Que maravilha. Foi lindo, porque eu fiz um casamento surpresa pro meu pai e pra minha mãe também, mas no outro podcast eu conto, porque essa história é muito louca. Mas o dono da companhia musical, ele nunca vai, que é o Eduardo, da Cia Sinfônica, ele nunca vai nos casamentos, vai a equipe dele, né? E no nosso ele resolveu ir. E ele chegou na hora da valsa, a gente tava tão assim, imerso nessa atmosfera, que a gente nem parou pra pensar de dor, de se podia, se não podia. Nós curtimos o nosso casamento do começo até o final. Falei, bora, valsa, vamos. E aí o povo só viu a gente se movimentando. O Eduardo viu uma movimentação diferente e resolveu gravar.
E aí ele gravou o momento da valsa, porque no meu casamento eu não fiquei com o celular. Dei o meu celular pro amigo meu, pro Rodrigo, falei, ó, cuida aí, eu não quero ficar com o celular, não. E ele filmou, colocou a logo dele, espertão, ele ganhou acho que 20 mil seguidores num dia. E postou no dia seguinte, aí nós fomos pro hotel, tudo, eu não tava com meu celular, fui buscar meu celular, quando eu entrei eu tinha ganhado, sei lá, 40, 50 mil seguidores. Aí eu pensei assim, eu falei, certeza que alguém hackeou, comprou seguidor fake pra me prejudicar, porque na época o povo tava fazendo muito isso. Só que começou o povo mandar WhatsApp. Cara, não lembro se era a mãe da Rihanna ou a mãe da Beyoncé, postou o teu vídeo. Eu falei, o quê? Cara, todos os atores do Grey's Anatomy postaram seu vídeo. Eu falei, o quê? Cara, os jogadores do Milan postaram seu vídeo. Eu falei, como assim? A Oprah, sabe a Oprah Winfrey? Sim. A Oprah postou meu vídeo. Eu falei, o quê? Como assim? A Shonda Rhimes postou. Eu falei, gente, que loucura. Eu falei, que verdade. Isso, de repente, as TVs começaram a mandar mensagem. Tem várias que eu nunca nem vi na vida. Inclusive, o Fantástico conseguiu falar com a gente de outra forma, porque não tinha como ver direct. E ali a gente viu que tinha viralizado o casamento. E, inclusive, a minha filha nasceu, foi possível por causa desse vídeo. Porque anos depois, a gente tentou engravidar, né, por algum tempo, não conseguimos. Falei, vai ter que ser uma fertilização, mas é muito caro, né? E aí, um dia, eu falei, vamos marcar e Deus proverá. Ele falou, você tá louca? Eu falei, vamos, bora, vai dar certo. Recebi um e-mail da Nivea, sabe a Nivea da latinha azul? Sim. Falei, certeza que eles estão querendo mandar recebidos, porque a gente recebe muita coisa todos os dias, né? Falei, a gente nem vai olhar, tô sem tempo. E era inglês, cara, eu não sei nem pedir água em inglês, tá? Eu viajo pros outros países porque eu brinquei de imagem e ação. Então é tudo na mímica. Muito bom. Quero resolver isso, mas por enquanto não deu tempo ainda. E era um e-mail em inglês, eu tava morrendo de preguiça. Aí uma funcionária nossa que falava inglês, eu falei, Bárbara, vê pra mim o que é esse e-mail. Ela falou assim, eles estão querendo comprar os direitos do vídeo do teu casamento pra fazer um vídeo. Eu falei, certeza que isso é golpe. Nem responde. Não, respondemos. Passou 2 dias, mandaram mensagem de novo, começaram a mandar muita mensagem, porque o vídeo já estava pronto. Só que eles não podiam divulgar sem a nossa autorização. E aí eles mandaram um valor, pediram exclusividade de imagem. Eu falei, não. Aí o que eu pensei? Eu falei, cara, a fertilização. Eu falei, vou colocar o preço de 2, porque essa primeira não... Olha como a palavra tem poder, né? A primeira realmente não deu certo. Vou colocar 2, porque aí se a primeira não der certo, a gente já tem o dinheiro da segunda, mas com tudo, com remédio, com ida no médico, com tudo. Mas era assim, muito acima do que eles tinham ofertado. Falei, só se for de Deus mesmo. Mandamos, nem questionaram. Beleza, a gente paga. Nossa. Falei, duvido. Olha, crente de pouca fé, né? Sei não, duvido. Aí tinha um brasileiro lá dentro, que trabalhava lá dentro, colocaram ele pra falar com a gente. Não, Cintia, é verdade, é que fizeram já o vídeo. Cara, nós aparecemos lá, sei lá, 5 segundos. Tipo, é muito rápido. Que é um vídeo com vários cortes de momentos reais, sabe? De superação. E aí, realmente era verdade. Fizeram o depósito e minha filha aí, ó, é quase filha da Nívia. Quase nasceu Nívia, né? Os padrinhos dela são da Nívia. Que maravilha, Cintia, que maravilha. A gente vê como tudo acontece com a permissão de Deus, né? Exato. Tem que ser, não tem como ser diferente. Eu acredito que a gente tá estourando aí o tempo. Já tá nos finalzinhos, né? E aí eu quero, já de antemão, te agradecer, Cintia. Muito agradecer. Que momento incrível, que momento maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse podcast serão extremamente edificadas e elas vão passar a entender muita coisa através deste momento aqui de conversa. E aí, como já volto a dizer pra você que você não consegue mensurar do quanto isso aqui é gigante, do quanto conversar contigo é gigante. Eu tenho certeza que todos os teus mentorados, todas as pessoas que passam pela vida da Cintia Zanuni, elas têm um olhar diferente a partir desse momento. E eu fico muito feliz mesmo em poder estar dando start contigo. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, deixasse uma mensagem para o nosso projeto e obrigado. Eu que agradeço, eu me sinto de verdade muito lisonjeada. E eu vou deixar um versículo que Deus sempre fala muito comigo para algumas pessoas, que é aquele: eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. As pessoas, elas não conseguem viver o sucesso que elas esperam porque elas nem sabem o que elas desejam. Então, que você descubra de forma muito clara
qual é o fim que você deseja, porque vai ser impossível você não viver ele. Porque o que é impossível pra gente, pro Senhor é inevitável, sabe? Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesse podcast. Daqui 5 anos, a gente vai ter uma conversa e você vai falar, Cíntia, foi muito além do que eu esperava, do que eu sonhava. Porque Deus também faz infinitamente mais e melhor do que a gente deseja e espera. Muito obrigada por isso. Obrigada a você que está nos assistindo depois. Que vocês sigam esse menino, porque ele é valiosíssimo. Assim, ele tem uma alma tão preciosa. Eu ouvi meu pai falar dele ontem de uma forma que eu ouvi meu pai falar de poucas pessoas. Nós descemos do carro e ele falou, que presença gostosa. Que gostoso conversar com esse rapaz. E você se inscreve no canal. Você vai curtir esse vídeo e você vai comentar aqui embaixo para dar relevância para esse canal e você vai indicar para as pessoas, porque eu quero que você faça parte do crescimento dele. Combinado? Meu Deus, eu não sei se eu ainda tenho palavras mais pra falar. Eu quero agradecer de verdade, eu tô muito, muito feliz com a presença do teu pai aqui com a gente. Muito obrigado de verdade e que honra poder participar de alguma forma desse momento, dessa realização também, desse sonho. Cíntia, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a toda a equipe técnica, o Robson, o Leandro aqui, o Diego que tá dando esse suporte. Muito obrigado a todos. Eu aprendi uma coisa contigo. O quê? Talvez tu nem lembre. Não, deve lembrar porque foi você, né? Lá na palestra, a gente no Tropical Hotel, você falando sobre abraçar todos, sobre ser grato a todos, Honra. não simplesmente quem tá lá. É honrar, é servir, É honrar ser todos grato. que fazem parte do processo. E muitas vezes, e na maioria delas, o processo depende de quem tá no bastidor. Exato. E as pessoas esquecem disso. Posso contar uma última coisa? Quando nós recebemos a data para a mudança da casa, eu decidi mandar uma mensagem para a corretora que me vendeu o terreno. Eu falei, olha, talvez você não se lembre de mim, mas há 2 anos atrás você me vendeu um terreno. Eu quero te falar que nessa semana a gente vai entrar na nossa casa e você faz parte disso. E eu queria te agradecer. E ela me mandou uma mensagem super emocionada. Ela falou, em 26 anos de carreira, nunca ninguém lembrou de voltar para me agradecer. Obrigada, porque hoje eu estava muito desanimada na minha profissão. E você mudou essa história. Então, às vezes, um simples obrigado nosso pode, de fato, mudar a história de vida de alguém. É isso. Cíntia, muito obrigado. Saiba que você tá mudando muito a nossa história. Obrigada. Obrigado, de verdade.